Olá! Para dar continuidade aos nossos estudos em visualidades, nós vamos falar sobre estereótipo. Você sabe o que é estereótipo? Estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Os estereótipos são impressões, preconceitos e rótulos criados de maneira generalizada e simplificada pelo senso comum. Foi com o desenvolvimento das sociedades que os estereótipos surgiram e padronizaram diversos aspectos relacionados ao ser humano e suas ações. De tal modo, esses modelos e clichês foram se repetindo com o passar do tempo, resultando em padrões impessoais e ideias pré-concebidas. No âmbito das visualidades e das infâncias, os estereótipos podem se apresentar de diferentes formas, e nós vamos tomar duas dessas formas para a nossa conversa na aula de hoje. A primeira delas é o estereótipo na produção artística infantil. É muito comum encontrarmos o estereótipo na produção artística das crianças. Na maior parte das vezes, as imagens estereotipadas são apresentadas aos estudantes pelos adultos, professores, cuidadores, pais, educadores. Elas também estão muito presentes nas decorações das escolas, nas embalagens de alimentos e brinquedos, nos livros infantis. Esses e outros motivos facilmente levam as crianças a se apropriarem desses símbolos, os reproduzindo em várias de suas atividades. Os estereótipos são muitas vezes admirados e tomados como exemplos. Além disso, costumam ser compreendidos em qualquer lugar do mundo, o que os torna quase que uma linguagem visual universal. Para que vocês compreendam melhor o que eu estou falando, eu vou trazer alguns exemplos. O coração é, sem dúvidas, um dos estereótipos mais universais. Essa forma arredondada, preenchida pela cor vermelha, é facilmente reconhecida em qualquer lugar do mundo e entendida como uma associação ao amor romântico. Às vezes aparecem algumas variações, em tons de rosa, por exemplo. Em geral, é o coração vermelho que está representando a ideia de amor, a ideia de romantismo. Esse desenho se distancia muito do formato do órgão coração, mas é facilmente reconhecido e associado como a representação dele. Outro estereótipo muito comum encontrado nas escolas é a árvore de maçãs. A macieira, com uma grande copa verde em formato de pompom e frutos vermelhos e lustrosos, é figurinha presente em todas as produções infantis. E quase sempre não está sozinha. É muito comum encontrarmos essa árvore acompanhada por uma alta margarida de talo longo, isolada, perdida no cantinho da folha, com um gramadinho rasteiro no chão. E também com a companhia das gaivotas. Essas estão em todas as representações. O sol, sem dúvida, é também um dos elementos mais marcantes no universo dos estereótipos. Existem variações nas suas representações, mas todas elas estereotipadas. Aqui a gente tem essa grande bola amarela, com pequenos raios laranjados, muito comum na representação infantil. E eu apresento agora abaixo algumas das variações desse tema, também muito recorrentes, inclusive a representação do sol com óculos de sol. Bom, bastava uma bola amarela para representar o sol, mas ela foi ganhando diferentes formas e diferentes posicionamentos no universo dos estereótipos. Comumente é representado entre nuvens ou no cantinho da folha, aparecendo só uma parte dele. Por falar em nuvens, e as nuvens azuis? Também são um formato de estereótipo. Se pensarmos na natureza, o céu tem tons azulados e as nuvens, em geral, têm tons esbranquiçados, que variam em outras tonalidades de acordo com o horário do dia.
Mas na representação, para tornar tudo mais simples e fácil, as nuvens são apresentadas na cor azul e o céu fica branco, da cor da folha. Ainda do universo celeste, temos as estrelas. A estrela de 5 pontas é a campeã na representação infantil. E também, às vezes, ganha ali recursos indicativos da sua intensidade e brilho. Seguimos com exemplos falando dos bonecos palitos. Em geral, trazem elementos extras, né? Além da simplificação do desenho em formato de palito, eles carregam elementos extras indicativos de gênero. O vestido triangular cor-de-rosa da menina, que geralmente usa Maria Chiquinhas, ou um rabo de cavalo, adornado por uma grande fita, né? Um grande laço de fita. Há também o do menino, que tem o corpo retangular, dividido em 2 partes ali, indicativas de camiseta e bermuda, e um boné, representativo também de gênero. Essas imagens, elas carregam estereótipos não só nas suas formas, mas também em suas cores. As paisagens sempre carregam elementos estereotipados. O sol nascendo entre as montanhas, com grandes gaivotas no céu, a estradinha que chega até as montanhas, os gramadinhos rasteiros. Em geral, todos os elementos desenhados de forma desproporcional são formas estereotipadas de representar uma natureza no campo. E não só no campo, na praia também. O barquinho chegando na ilha deserta com um grande coqueiro carregado pelas ondas do mar e as nossas eternas companheiras gaivotas. Aqui temos a casinha. Essa imagem carrega uma síntese do universo dos estereótipos. O sol no cantinho da folha, a nuvem azul, o cercadinho com as margaridinhas bem grandes ao lado da casa, o gramadinho com o caminho levando até a porta da casa, a nuvem azul, as gaivotas, todos os elementos estão presentes. Os estereótipos, por serem imagens universais, geram uma sensação de segurança que conforta aqueles que os usam. Não se pode dizer que essas imagens estejam erradas, mas elas reproduzem ideias generalistas e estão totalmente esvaziadas de autoria e criatividade. É muito importante oportunizarmos aos estudantes de qualquer idade o espaço para criarem a partir de suas próprias vivências e referências, permitindo assim que cada um traga seu olhar sobre a temática abordada. É importante que fique claro que nós, enquanto educadores, devemos orientar o trabalho dos estudantes, mas sem lhes furtar a autonomia, a autoria e a possibilidade de criação. A segunda forma de pensarmos o estereótipo na educação infantil e também nas visualidades é na forma como olhamos para as infâncias. A primeira consideração a ser feita é justamente essa, de que existem diferentes infâncias. Nós podemos ver um pouco sobre esse tema no item anterior, olhares. Vamos retomar algumas imagens aqui para reflexão. Na obra Os Retirantes, de Cândido Portinari, ele nos traz o retrato de uma infância pobre, de fome, de uma criança migrante nordestina, que caminha para um destino incerto com seus familiares. Já Vicky Muniz, em Crianças de Açúcar, repensa a doçura da infância, nem sempre presente na inocência e nos doces apreciados pelos pequenos. Aqui, ele nos mostra uma imagem feita de açúcar, retratando crianças trabalhadoras de canaviais no Caribe. Banksy nos apresenta uma criança ciente de sua realidade social e política, e também uma criança com um desejo enorme de mudança no mundo. E por último, Poti Lazarotto, artista curitibano, revisita sua infância e nos mostra a capacidade da criança de explorar a imaginação e de brincar em qualquer lugar. Diferenças sociais, étnicas, raciais, culturais, geográficas, acesso à alimentação, saúde, educação e cultura, relação com familiares e cuidadores,
são alguns dos fatores que influenciam na forma de as crianças viverem a infância. Por isso, é fundamental entendermos que numa mesma sala de aula na escola, encontramos diferentes infâncias. Para ilustrar essa fala, vamos a um exemplo. O projeto Where Children Sleep, onde as crianças dormem, do fotógrafo James Mollison, nos mostra a história de várias crianças ao redor do mundo e suas diferentes culturas. Ele mostra o quanto o quarto de uma criança fala sobre sua personalidade, sua condição social e a visão que elas têm do mundo. O primeiro exemplo é uma criança vestida de moranguinho, uma bonequinha. É claramente visível que ela pertence a uma família com hábitos de consumo bastante intensos. Ela tem muitos pertences. Já aqui, temos uma criança que se apresenta pelas vestes e por seu próprio quarto de maneira muito humilde e pobre. É uma outra infância, é uma realidade totalmente diferente da primeira criança. Mais uma vez, um quarto simples, mas carregado de informações ideológicas de comportamento da realidade em que essa criança vive. Aqui, claramente temos a presença de uma criança que tem hábitos de consumo de cultura. Nós observamos ali a presença de instrumentos musicais e outros elementos indicativos de um poder aquisitivo mais alto. Nesse quarto, também, uma criança com acesso a esportes, a gente pode enxergar ali medalhas, tacos de golfe, violoncelo. Então, acesso ao aprendizado de música e práticas esportivas representativas de uma classe social mais abastada. Esse menino tem no seu quarto claramente a sua prática religiosa. Os judeus ortodoxos têm por hábito vivenciarem a sua filosofia 24 horas por dia, e isso se espelha na sua forma de viver, nos seus ambientes dentro de casa. Aqui, uma criança que é escoteira, que tem uma variedade maior de pertences, a gente observa que tem brinquedos diferentes, livros, jogos, uma criança que tem acesso a uma variedade grande de informações. Nessa imagem, temos uma criança muito incentivada pela família ao culto a um determinado tema. Tudo no quarto remete ao mesmo assunto. Então, além do interesse dele, ele é incentivado a cultivar esse interesse. Nessa imagem, a gente tem claramente a interferência do modo de viver, da forma que uma cultura enxerga o mundo no quarto de uma criança. Tanto as suas roupas quanto o seu espaço são indicativos dessa cultura. E, por último, uma criança residente num campo de refugiados. A única coisa que ela tem ali no espaço dela são os tapetes. São infâncias completamente diferentes abordadas aqui no trabalho de James Mollison. E o que é que o estereótipo tem a ver com tudo isso que foi apresentado para vocês nessas imagens? Se entendermos que estereótipo é um conceito pré-concebido, padronizado e generalizado, dito pelo senso comum no olhar para as infâncias, ele está presente nas pré-concepções que temos sobre o que é ser criança e sobre como as crianças se relacionam entre si. No vídeo O Outro Par, sugerido no item anterior, Olhares, observamos o encontro de duas crianças de condições sociais bastante distintas. E eles resolveram uma situação-problema de maneira muito interessante e sem a ajuda de nenhum adulto. Crianças são capazes de resolver problemas. Cabe a nós, enquanto educadores, estarmos atentos às situações e evitar interferências desnecessárias. Ainda nas sugestões de vídeos, vocês encontram o filme Cordas e as Cores das Flores. Eles nos convidam a ter um outro olhar sobre as diferenças, mostrando crianças com deficiências sem ter como foco as suas dificuldades, mas sim as suas possibilidades.
Fica em evidência também nesses vídeos a capacidade das próprias crianças de criarem oportunidades de interação, solucionando questões que, para nós adultos, poderiam ser consideradas muito problemáticas. Percebam como, em todas as situações de conflito, as crianças usam a imaginação como forma de solução. Deixamos também disponíveis para vocês 2 formatos do vídeo As Cores das Flores. Um deles está em formato acessível, com libras e audiodescrição, um recurso que possibilita que as crianças com deficiência visual tenham acesso ao que aparece nas imagens. Quando falamos em infância, é fundamental considerar que existem crianças com características diferentes. Enquanto educadores, busquemos desestereotipar o nosso próprio olhar, observando atentamente quem são nossas crianças. Assim, podemos ampliar as experiências ofertadas, possibilitando que todos estejam vinculados aos processos de ensino-aprendizagem e sintam-se pertencentes ao grupo. Criança faz arte? Que arte faz a criança? Essa resposta será construída por você, cursista, no decorrer das etapas. Mas aqui em Visualidades, podemos lhes dizer que o conhecimento em arte se constrói pela criação, fruição e reflexão. Importante ressaltar que quando se trata de uma produção artística, muitas vezes o percurso, a experiência vivida no decorrer da produção, vale mais do que o resultado final. E lembrem-se, criança faz arte com cara de criança.